Presta atenção nisso aqui por 15 segundos, porque o que eu vou te falar agora vai dividir a torcida do Flamengo, vai incendiar o futebol brasileiro e vai explodir hoje, justamente no dia de final contra o Corinthians. O craque Neto simplesmente chamou o Lucas Paquetá de jogadorzinho de terceira categoria. Disse que ele é jogador de TikTok, que não vale o que custa, que os números são fracos, e ainda cravou: Flamengo pagar 42 milhões de euros é o fim do mundo. Agora eu te pergunto, isso é verdade ou é puro personagem? Porque hoje tem decisão, hoje tem final, hoje o Flamengo entra em campo contra o Corinthians, e esse tipo de declaração muda clima, muda ambiente, muda pressão, muda tudo. E o vídeo de hoje vai te mostrar o impacto real disso tudo, sem enrolação, direto ao ponto, com fatos, contexto, bastidores e a realidade por trás dessa bomba. Lucas Paquetá chegou ao Flamengo cercado de expectativa, euforia, barulho de torcida, hype, mídia e aquela sensação de agora vai. O torcedor compra a ideia, a imprensa alimenta a narrativa e o clube entra numa espiral de esperança. Mas aí vem o craque Neto, em rede nacional, num dos programas esportivos mais assistidos do país, e simplesmente destrói essa narrativa com uma fala pesada, direta e sem filtro. Ele não criticou pouco, não foi leve, não foi técnico, ele foi brutal. Chamou de jogadorzinho de terceira categoria, de jogador de TikTok, que não vale o que custa, que os números são fracos, e ainda cravou: Flamengo pagar 42 milhões de euros é o fim do mundo. Agora eu te pergunto, isso é verdade ou é puro personagem? Porque hoje tem decisão, hoje tem final, hoje o Flamengo entra em campo contra o Corinthians, e esse tipo de declaração muda clima, muda ambiente, muda pressão, muda tudo. E o vídeo de hoje vai te mostrar o impacto real disso tudo, sem enrolação, direto ao ponto, com fatos, contexto, bastidores e a realidade por trás dessa bomba. Lucas Paquetá chegou ao Flamengo cercado de expectativa, euforia, barulho de torcida, hype, mídia e aquela sensação de agora vai. O torcedor compra a ideia, a imprensa alimenta a narrativa e o clube entra numa espiral de esperança. Mas aí vem o craque Neto, em rede nacional, num dos programas esportivos mais assistidos do país, e simplesmente destrói essa narrativa com uma fala pesada, direta e sem filtro. Ele não criticou pouco, não foi leve, não foi técnico, ele foi brutal. Chamou de jogadorzinho de terceira categoria, de jogador de TikTok, ironizou os números, atacou o valor da contratação e ainda comparou gerações, colocando a atual muito abaixo da geração do Zico. Isso não é uma crítica comum, isso é uma bomba. Ele vai além da opinião, ele usa números, ele joga dados na mesa. 137 jogos pelo West Ham, 23 gols em 3 anos, e a pergunta que ele levanta é simples: isso justifica 42 milhões de euros? Isso justifica todo esse hype? Isso justifica esse status de craque? No discurso dele, não. Na visão dele, o futebol de hoje infla jogador, cria ídolo rápido, transforma qualquer boa fase em superstar, e o torcedor compra essa ideia sem questionar. E é exatamente isso que ele está atacando. Não só o jogador, mas o sistema, a narrativa e a ilusão criada em cima de nomes. E aí vem a parte mais pesada, quando ele não ataca só o Paquetá, mas a torcida. Quando ele fala que tem gente achando que essa geração é melhor que a do Zico, quando ele questiona o senso crítico do torcedor, quando ele ironiza a idolatria, isso mexe com o emocional, isso gera revolta, isso gera engajamento, isso gera debate, isso gera guerra de opinião, porque futebol não é só campo, é identidade, é emoção, é pertencimento. E quando alguém mexe nisso, a reação é imediata. Agora vamos ser justos e diretos. O Paquetá é um jogador técnico? Sim. Tem qualidade? Tem. Tem histórico? Tem. Já jogou bem em alto nível? Já. Mas futebol não é currículo, é momento, é desempenho, é impacto em jogo grande, é decisão, é liderança, é protagonismo. E é aí que nasce a discussão. Porque quando você paga 42 milhões de euros, você não está comprando só um jogador, você está comprando impacto, influência, decisão, camisa pesada, protagonismo em final, peso em clássico, capacidade de decidir quando o time mais precisa. E hoje é exatamente esse cenário. Final contra o Corinthians, jogo grande, pressão máxima, ambiente quente, clima de decisão. E essa fala do Neto joga mais gasolina no fogo, porque agora não é só Flamengo contra Corinthians,
É Paquetá contra a crítica, é elenco contra a narrativa, é time contra a desconfiança, é resposta em campo. E isso muda tudo, porque jogador sente, elenco sente, comissão técnica sente, torcida sente, vestiário sente. Esse tipo de fala não passa batido, isso entra no ambiente do clube, isso vira assunto interno, isso vira conversa, isso vira combustível, ou vira pressão, depende do psicológico do grupo. O Flamengo entra hoje numa final com 2 caminhos possíveis: usar isso como combustível emocional, como motivação, como resposta em campo, ou sentir o peso da cobrança, da expectativa e da pressão externa. E a diferença entre esses 2 caminhos define títulos. Agora, do outro lado, tem o Corinthians, um clube que cresce em jogo grande, um time que historicamente sabe jogar final, um ambiente que gosta desse caos, um time que se alimenta da pressão no adversário. E quando o ambiente do rival fica instável, isso vira vantagem psicológica. E o Neto sabe disso. Ele não fala só como comentarista, ele fala como alguém que entende o jogo mental. Ele sabe que esse tipo de declaração mexe com o clima, ele sabe que isso gera instabilidade, ele sabe que isso entra no jogo antes da bola rolar. Isso não é só opinião, isso é influência. E quando ele ainda fecha dizendo que Corinthians vai ser bi da Supercopa, ele transforma a fala em provocação direta. Ele não só critica o Flamengo, como projeta a vitória do rival. Isso cria narrativa de confronto, isso cria clima de rivalidade. Isso cria tensão para jogo. Agora vamos ser claros, existe exagero? Sim. Existe personagem? Sim. O Neto é comunicador, é provocador, é polêmico, vive disso. Mas isso não anula o impacto, não anula o alcance, não anula a repercussão, não anula o efeito. E o torcedor do Flamengo precisa separar 2 coisas, o personagem e o debate real. Porque uma coisa é a forma, outra coisa é o conteúdo. E o conteúdo da crítica é: o valor investido é proporcional ao retorno? O impacto esportivo justifica o investimento? O desempenho recente sustenta o status de estrela? Essas são perguntas legítimas no futebol. Agora, se você discorda, a resposta não é xingar comentarista. A resposta é o time responder em campo. A resposta é desempenho. A resposta é título. A resposta é vitória em final. A resposta é decisão. E é exatamente por isso que o jogo de hoje ganha um peso ainda maior. Não é só uma final, é uma resposta institucional, é uma resposta esportiva, é uma resposta simbólica. E aqui vai o ponto central. Grandes jogadores aparecem em jogos grandes. Craques não se provam em jogos médios. Eles se provam em final, em clássico, em decisão, em jogo pesado, em jogo truncado, em jogo feio, em jogo difícil. É aí que se constrói status. Se o Paquetá fizer uma final grande hoje, se decidir, se liderar, se chamar o jogo, se ser protagonista, a narrativa muda. Senão, a crítica ganha força. Simples assim. E o futebol é cruel, porque ele não perdoa, ele não aceita discurso sem entrega, ele não aceita hype sem performance, ele não aceita fama sem impacto. Agora, você, como torcedor, precisa entender uma coisa. O Flamengo hoje vive um momento onde qualquer contratação vira evento, qualquer nome vira estrela, qualquer chegada vira espetáculo. Isso cria um ambiente onde a cobrança também é maior, onde o nível de exigência sobe, onde o erro pesa mais, onde a pressão é maior. E isso faz parte de ser gigante. Clube grande vive disso, vive de cobrança, vive de pressão, vive de crítica, vive de expectativa. E a pergunta que fica não é o que o Neto falou. A pergunta é: quem vai responder? Quem vai assumir a responsabilidade? Quem vai chamar o jogo? Quem vai decidir a final? Quem vai sair como herói? Quem vai calar a crítica? Porque no futebol, não é discurso que muda a narrativa, é gol, é título, é taça levantada. Agora, rapidinho, sem enrolação. Se você está curtindo esse conteúdo, deixa o like agora, se inscreve no canal e clica no botão de hype para fortalecer o Urubu em Pauta e ajudar o canal a crescer. É rápido, não custa nada e fortalece demais o projeto. Voltando ao jogo, hoje não é só Flamengo contra Corinthians, é narrativa contra resposta, é discurso contra desempenho, é crítica contra campo, é mídia contra realidade, é pressão contra personalidade. E esse tipo de jogo define elenco, define líderes, define ídolos, define quem aguenta pressão e quem não aguenta, define quem é feito para jogo grande e quem não é. O Flamengo tem elenco, tem qualidade, tem estrutura, tem investimento, tem camisa pesada, mas nada disso entra em campo sozinho. Quem entra em campo são 11 jogadores,
E eles que constroem a história. E é por isso que a fala do Neto é tão forte, porque ela não é só sobre o Paquetá, ela é sobre o modelo, é sobre o hype, é sobre o futebol moderno, é sobre a transformação de jogador em produto, é sobre marketing acima de desempenho, é sobre narrativa acima de resultado. E isso incomoda, porque mexe com a forma como o futebol é vendido hoje. Mas no final, tudo se resolve da mesma forma de sempre, dentro de campo. Se o Flamengo ganhar, a fala vira polêmica vazia. Se perder, vira profecia. Simples assim. E o torcedor precisa entender isso. O futebol é implacável. Ele não tem memória curta. Ele só respeita resultado. Hoje é dia de resposta. Hoje é dia de decisão. Hoje é dia de mostrar força. Hoje é dia de provar valor. Hoje é dia de calar crítica. Hoje é dia de levantar taça. Ou hoje é dia de dar razão à narrativa. E essa é a beleza cruel do futebol. Tudo se resolve em 90 minutos. Agora eu quero saber de você, torcedor rubro-negro. Essa fala do craque Neto te revolta ou te motiva? Você acha que ele falou a verdade ou está só buscando audiência? Você confia que o Flamengo vai responder em campo? Você acredita que o Paquetá vai ser decisivo nessa final? Comenta aqui embaixo, deixa a tua opinião, porque o debate está aberto. A final está chegando e hoje a história vai ser escrita no campo, não na televisão.